Hello everyone and welcome to Prime English PR. I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas e hoje daremos continuidade aos nossos estudos do Present Perfect. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, indique para o amigo ou para uma amiga, ative as notificações e deixe o seu like. Produção, solta a vinheta. Pessoal, como eu disse então, vamos continuar aqui na nossa saga, na nossa jornada do Present Perfect e hoje vamos falar sobre duas novas palavras que nós podemos usar, né, com as frases de Present Perfect e vão mudar aí o seu sentido, que é already e you never, ok? Bem, começando, vamos falar um pouquinho sobre already. Nós temos aqui, ó, sooner than expected, é uma ação que acontece antes do esperado. Essa é a função. Quando você aplica o already numa frase que tem o present perfect, é simplesmente para dizer o quê? Que aquela ação aconteceu antes do esperado e normalmente causa uma certa surpresa, ok? Então vamos lá. Eu deixei o xizinho aqui, só para explicar que normalmente falamos de ações que acontecem recentemente com already, tá? Vamos lá então para o nosso exemplo. Aqui nós temos a mãe do Matt, ok? Dizendo para ele o seguinte: Matt, don't forget to clean your bedroom. Então, simplesmente a mãe do Matt lembrando aqui, né? Dizendo para que ele não esqueça de arrumar o quarto dele. E aí ele falou uma coisa, olha só. I have already cleaned, Mom. Olha só que interessante. Quando o Matt fala I have already cleaned it, Mom, é uma ação que aconteceu antes do esperado do ponto de vista da mãe dele, né? Então ela pode responder, por exemplo, oh, this is good. Oh, that's nice. Que bom, né? Então essa é a ideia, né? O que o Matt quis dizer aqui foi o seguinte: eu já limpei meu quarto, mãe. É isso, tá? Mais um exemplo, olha só que interessante. I need to go online to pay the gas bill. I need to go online to pay the gas bill. Então a pessoa precisa acessar algum aplicativo do banco, na internet, alguma coisa, para pagar a conta de gás, né? A gas bill, a conta de gás, the phone bill, que é a conta do telefone, the electricity bill, que é a conta de luz, tá bom? E alguém, pode ter sido, não sei, o irmão, o marido, alguém falou, oh, I have already paid it. Olha só que interessante. Então, para essa pessoa aqui em A, causou uma certa surpresa, porque uma ação que aconteceu antes do esperado. Então, causa uma certa surpresa, ok? Qualquer dúvida, pessoal, anotem aí nos comentários, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre o never. Never, que muito parecido com o ever em termos de experiência, tá? Se vocês não viram essa aula do just com ever, só clicar no link aí acima. Então vamos lá. O never, ok? Para que nós usamos? Simplesmente no quesito de experiência, para falar que, desde quando você nasceu até o momento presente, onde eu coloquei o xizinho aqui, que você nunca fez aquela ação, que você nunca teve aquela experiência, ok? Então vamos lá para o exemplo, olha só que interessante. I have never been here before. Quer dizer que eu estou num lugar pela primeira vez. A primeira vez que eu viajei para o Canadá. Chegou lá, oh, I have never been here before. Você não conhece nada do lugar. Quando você diz essa frase, é isso que você quer dizer, ó, não conheço nada daqui, não sei para onde ir. Você está conhecendo o lugar também, tá? Mais um exemplo, I have never read this book. Então, eu ainda não sei nada sobre aquele livro. Me perguntaram algo sobre, eu falei, I have never read this book. Ok? Um terceiro exemplo, she has never eaten lobster. She has never eaten lobster. Então, pode ser numa conversa, falando sobre os diferentes tipos de comida, ou pode ser realmente num restaurante, e aí colocaram ali uma travessa grande com lagosta, e aí você percebe que a pessoa está olhando por onde começar, o que ela vai pegar primeiro, e alguém fala, oh, she has never eaten lobster. Aí pode colocar o before, caso você queira, como no primeiro exemplo, tá? Oh, who's the new guy? I have never seen him in the office. I have never seen him in the office. Quem que é esse cara novo aí? Né? Quem que é essa pessoa nova aí?
essa figura, né? I have never seen him before. I have never seen him in the office. Quer dizer que eu nunca vi ele aqui no escritório. É um cara novo. Então, desde quando eu comecei a trabalhar aqui nesse escritório, né? Eu nunca vi essa pessoa. Eu não a conheço. Então, vamos lá para os exercícios, ok? Bom, como que vai funcionar? Simples. Dessa vez eu trouxe uma pergunta e eu deixei um prompt com o already ou com o never para vocês usarem nas respostas, tá bom? Ou simplesmente montarem a frase. Aqui, na realidade, olha só que interessante. What time is Mark leaving? What time is Mark leaving? E aí, eu coloquei already porque eu quero que vocês usem na resposta de vocês o already. Lembra que eu falei para vocês que o already ele traz a ideia de uma ação que aconteceu antes do esperado? Eu perguntei aqui a que horas que o Mark vai embora. Ed, mas aí tá, is Mark leaving? No present continuous. Eu posso usar o present continuous para futuro, não se esqueçam disso, tá? Então, what time is Mark leaving? Ed, se o already dá essa ideia de que alguma coisa aconteceu, uma ação acontece, né, antes do esperado, então significa que o Mark já foi, certo? Certo, exatamente isso. Olha só como é que fica a frase. Oh, he has already left. He has already left. What time is Mark leaving? Oh, he has already left. Ou seja, ele já foi. Ok? Próxima pergunta. Ah, sim, aqui eu deixei para vocês aquelas coluninhas dos verbos, né? Aqui nós temos, então, o base form, que é a forma infinitiva do verbo. E aí tem o passado simples, o past simple e o past participle. Então lembre-se que é sempre essa coluninha aqui, essa terceira coluninha, que nós usamos com o present perfect, tá? Todo verbo que você encaixar aqui vem dessa terceira coluna, tá bom? Aqui, o left, eles são iguais em ambas as colunas, mas tem alguns verbos que diferem. Por exemplo, o verbo break, break, broke, broken, então tem que pegar o broken. Go, went, gone, então tem que usar o gone na terceira coluna, tá bom? Próximo exemplo, next one, I be England. Ok. Eu acho que aquele question mark não deveria estar aqui, mas tudo bem. É porque é uma forma negativa, ele não tem que estar aí. Não é uma pergunta, tá, pessoal? Esqueci de mudar aqui, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Usando o never. I've never ou I have never been to England, ok? I have never been to England. Vamos colocar um xizinho neste question mark. Por favor, produção. Thanks. I have never been to England. Quer dizer que, lembra que eu falei? O never vem com a ideia de experiência. Então, nunca estive, nunca fui para a Inglaterra. Tá? O próximo, olha que interessante. Aqui eu trouxe um pedacinho da aula passada que nós falamos sobre o ever. O que eu gostaria que vocês fizessem aqui é o quê? Que vocês usem o ever para fazer. Agora sim tá certo, agora é uma pergunta e vamos usar o never para a resposta. Ok? Então, lembra que o ever eu uso também no quesito de experiência para saber se ao longo da sua vida você já fez aquilo, tá? Olha só, então como é que fica a pergunta usando o ever? Olha lá, have you ever eaten lobster? Então imagina que um amigo ou uma amiga, né, te convidou para comer em casa, na casa dele, na casa dela, e de repente, só que não foi mencionado, não falaram nada sobre o menu, e aí colocam, né, a lagosta na mesa, aí olham para você e falam assim, have you ever eaten lobster? E você vai dizer, pode ser que você diga sim ou não, mas caso você diga não, no, I have never had that before. Eu decidi colocar o had aqui para lembrá-los que vocês podem usá-lo também no sentido de consumo, de comer alguma coisa, tá? So, no, I have never had that before. Ou seja, eu nunca comi isso antes, tá? Próximo. Ok. Sarah, tell your brother to tidy his room. Então, provavelmente aqui deve ser a mãe da Sarah conversando com ela e dizendo para ela lembrar o irmão, falar pro irmãozinho dela arrumar o quarto dele, né? E aí vem o already, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar, already usamos em frases afirmativas, ok? Isso é muito importante. Então, como que a Sarah iria dizer aqui para a mãe dela? Mom, I have already told him, ok?
I have already told him, Mom. Ou seja, eu já falei para ele. Alright? Então, a mãe da Sarah pediu para que ela falasse para o irmão, mas ela já falou. Oh, Mom, I have already told him. Tá? Próximo exemplo, tem mais um. Tem my sister cook fish before. A gente vai usar o never. My sister has never cooked fish before. My sister has never cooked fish before. Nós falamos fe, é um som curto de e, não é i, não é fish, é fish, ok? My sister has never cooked fish before. Guys, this is it for today, alright? Então por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre yet, since e for, ok? Para concluirmos a nossa jornada. Espero que vocês estejam curtindo essas aulas. Escrevam nos comentários abaixo, diga para nós o que vocês estão achando. Estou muito curioso para saber sobre o estudo de vocês. Isso é muito importante, ok? So, thank you so much for coming. Thank you so much for watching this video. And I hope to see you soon, guys. Take care. Bye-bye.